pastor Antônio Larentes ensina. Se ele ensina que na hora da leitura você precisa ficar de pé, respeite o ensino do pastor presidente de vocês e, por favor, os que podem devem se colocar de pé, se assim é ensinado pelo pastor de vocês. Quantos trouxeram a sua Bíblia, digam amém. Amém. Amados, eu ia pregar aqui uma mensagem, mas eu vou aqui surfar na saudação da moça que deu aqui. É da Bahia ela? Da Bahia? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3, tá? Apocalipse 3. Acho que da primeira vez que eu vim aqui também falei sobre Apocalipse. Então a gente continua na mesma linha de raciocínio. Apocalipse 3, versículo 1. Todos acharam? Digam amém. Amém. E ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens um nome de que vives e está morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, que tu tens recebido e ouvido e guardam, e arrepende-te. Pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás a hora em que eu virei sobre ti. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Pode se assentar. Tome seu assento, você que pode assim fazê-lo. Vamos lá. Bom, lembre-me bem que da primeira vez que estive com os irmãos, ou na segunda vez, melhor dizendo, eu falei com os irmãos sobre a igreja de Pérgamo. E naturalmente, eu, como disse para vocês, relembro. Existem muitas formas de você interpretar as 7 cartas do Apocalipse. Uma vasta forma de você encarar esses textos. Lembrando aos irmãos que existem textos, e isso não é só uma interpretação comum, devocional. Até mesmo na academia teológica, não há um consenso de como entender essas cartas. Perceba o que eu estou dizendo, tá? Eu entendo que estas cartas não estão presas simplesmente em dispensações. Até porque, por mais que a visão seja mais divulgada, mais propagada, seja dispensacionalista, e que de fato há correlação, nós não podemos discutir que de fato há boas correlações. Por exemplo, o que seria essa interpretação, pastor Carlos, dispensacionalista? Seria a interpretação que compreende que cada uma dessas igrejas a qual está recebendo uma carta da parte de Cristo, só está recebendo porque também tipifica um período da igreja. Por exemplo, a igreja de Éfeso seria a igreja dos apóstolos, e a igreja de Laodiceia, no seu fechamento, seria a igreja um pouco antes da volta de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Uma igreja estabelecida, rica, porém nem fria, nem quente, mas morna. E de fato, é indiscutível. Há de se perceber e de se notar correlações muito grandes e perfeitas acerca dessa visão dispensacionalista. Mas eu acho que não se restringe apenas a uma assertiva histórica, muito pelo contrário. Conforme você vai analisando as cartas do Apocalipse, você vai percebendo sem grandes dificuldades, muito pelo contrário, sem quase nenhuma dificuldade, que todas estas cartas são atuais. São tão atuais que, se eu pregasse para os irmãos qualquer uma dessas cartas, os irmãos perceberiam e notariam que elas falam ao seio da igreja. O que nós devemos fazer então, pastor Carlos, para ter uma boa interpretação, ou uma interpretação aí razoável acerca dessas cartas? Primeiro, é nós levarmos em conta os seus endereços. Se vocês notarem, estas 7 cartas que compreendem ali uma região chamada de Arco Menor da Ásia, elas não citam igrejas que para nós são conhecidas, exceto a primeira que é citada aqui, que é a igreja de Éfeso. Tirando Éfeso, que nos é muito familiar, até porque existem citações lá de Paulo em Éfeso e também uma epístola de Paulo dirigida aos crentes ou à comunidade cristã em Éfeso, o resto nós não conhecemos. Há uma citação de Laodiceia, mas o resto não nos é próximo. E aí nasce uma seguinte pergunta: se Cristo não dirige cartas, por exemplo, a Corinto, a qual Paulo passou aproximadamente 18 meses, Apolo, os discípulos de Pedro, não há cartas dirigidas, por exemplo, a Roma,
ainda que a igreja, a comunidade cristã em Roma, durante muito tempo, foi bastante pequena e provavelmente os cultos eram celebrados em lares, nós não temos uma carta dirigida a uma comunidade pequena, mas que estava no seio do império. Não existe também uma carta dirigida a Filadélfia, ó, à igreja de Filipos, a qual Paulo demonstra um grande carinho e uma grande afeição para os crentes que cooperavam com as suas viagens lá na igreja de Filipos. As igrejas que nós temos não é tão conhecida por nós. Mas eu também não posso dizer para vocês de modo categórico porque é que Cristo não direciona cartas para essas igrejas por nós tão celebradas e por tanto nós visitadas aí no Novo Testamento, como eu disse, a não ser Éfeso. Então nós podemos levantar algumas hipóteses aqui, claro, as mais razoáveis possíveis. Dentre estas, a localidade em que essas igrejas estão. Primeiro, o Arco Menor da Ásia é um grande centro cultural. E aí você pode levar em conta, quer seja na riqueza filosófica, porque a riqueza filosófica da Arco Menor da Ásia passava em excelência tanto Roma como Atenas naquele período. Há também uma riqueza religiosa. Quando eu digo religiosa, eu digo também vinculando, obviamente, o paganismo. Como eu citei para vocês aqui, lá em Pérgamo você verá, assim como em Éfeso e assim como no restante dessas cidades, bastante templos pagãos e também a presença de judeus e de cristãos. E também existe uma riqueza comercial. O Arco Menor da Ásia tinham portos importantes e que faziam com que a rota ali que ligava essas cidades tornasse uma rota comercial das mais importantes e vitais daquele período. Isso é muito importante ser levado em consideração, tendo em vista que, se a rota comercial é importante e a riqueza religiosa é muito grande naquela região, a circulação de pessoas também é gigantesca. Isto é uma estratégia brilhante, porque quando a carta é entregue a cada uma dessas comunidades, a propagação do conteúdo, da mensagem de Cristo a essas igrejas, será rapidamente transmitida. Então ela tem aí, no mínimo, um caráter tríplice, se nós podemos encarar dessa forma. Primeiro, cada carta edificará a igreja em específico. E você verá no contexto da carta que Cristo está diretamente tratando daquela comunidade. Mas não significa dizer que o fato dele estar tratando daquela comunidade de forma mais específica e aguda, que as que estão à sua volta não serão tratadas por ela. Muito pelo contrário. A distância entre as cidades são pequenas, varia de 60 quilômetros, 100 quilômetros, às vezes de uma ponta a outra, então não é tão distante uma cidade da outra. E essa proximidade, esse giro, fazia que também a mensagem propagada em Éfeso corresse até Esmirna e assim sucessivamente. E também conversa a nós, por isso um caráter tríplice. Edificou naquele período, edificou a igreja no passado e continuará edificando a igreja nesse presente momento. É muito saudável que nós venhamos a entender que essas cartas podem ser divididas até em 7 partes. Quantas partes, irmãos? 7 partes. Mas, como você está em casa lendo, você pode dividi-la em 3 partes. E eu também expliquei isso para vocês. A primeira parte que você deve levar em conta da composição, da estrutura da carta de cada igreja do Apocalipse, primeiro é a sua introdução. Ela é muito importante, porque a cada introdução da carta haverá uma variação da forma que Cristo se apresenta. Se não, vejamos, aqui em Sardes ele diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e a estrela está nas minhas mãos. A Tiatira ele diz: eu sou aquele que tem os pés como de latão. A Pérgamo ele diz: eu sou aquele que tem uma espada afiada de 2 fios que sai da minha boca. A Filadélfia ele diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre a porta e ninguém a pode fechar, e que também fecha e ninguém pode abrir. Então você percebe que esta apresentação de Cristo não é a mesma. É o mesmo Senhor, mas com colocações, apresentações distintas. Essa é a primeira parte. A segunda parte dessa carta está apoiada entre uma espécie de advertências e elogios. Por que uma espécie de advertências e elogios? Porque nós temos 7 igrejas. Dessas 7 igrejas, é muito bom essa divisão de três grupos. As igrejas que são chamadas de perfeitas, as igrejas imperfeitas e as igrejas que estão acertando e que estão errando. As perfeitas são Filadélfia e Esmirna, são igrejas que quando você as lê, não existe uma repreensão dada por Cristo. Por favor, irmãos, eu sei que vocês sabem disto, mas palavra falada é como flecha tirada, não volta para o alvo.
como estamos na internet, eu preciso citar para que não possa ser mal compreendido. Não é que os ouvintes às vezes são ruins, mas quem está falando talvez não está se comunicando direito. Quando eu digo igrejas perfeitas, não considerem na literalidade da expressão. Não existe igreja perfeita porque a composição dela é de homens. O que eu digo perfeita é que, nesse contexto das cartas, Cristo não está chamando a atenção nem de Filadélfia, nem de Esmirna. Já as igrejas imperfeitas são Sardes e Laodiceia. E as que são mistas são o restante, não é? Éfeso, Tiatira e também Pérgamo. Por que é importante você considerar isto? Porque ali Cristo dá um diagnóstico. Quando a igreja está acertando, ele de fato diz: parabéns por essa qualidade de vocês. Quando a igreja está tropeçando, ele aponta e diz: não suporta esse erro e quero que vocês resolvam este erro. De uma coisa você deve levar em consideração: o fato da igreja estar tropeçando não significa que Cristo a jogue fora ou simplesmente vem sentenciando ela sem dar oportunidade de volta por cima. Muito pelo contrário, ele aponta a fim de curar. Ele mostra a doença, mas também indicando o remédio. E por fim, uma conclusão. Esta conclusão eu gosto de chamar assim, tá? Você não precisa chamar como eu chamo, porque eu disse para você que é um conceito subjetivo. Eu gosto de chamar essa última parte conclusiva de uma advertência, de um preceito seguido de bênção. O que seria um preceito seguido de bênção? É uma ordem que ele dá e ele diz: quem fizer isto vai receber uma dádiva. Por exemplo, a mais clássica, né? Aquele que for fiel até a morte, o que acontece? Darei a coroa da vida. Ponto. Um preceito seguido de bênção. Bom, a outra coisa que você deve levar em consideração, que a estrutura da carta está intimamente relacionada com o contexto da cidade. Então, se você quer melhor compreender as cartas, você deve levar em consideração o fundo histórico, o que cada cidade tinha, as características de como vivia o cidadão, a fim de que, por meio disto, você possa compreender com mais facilidade aquilo que está acontecendo. E é isso que nós faremos agora. Lembra que eu disse para você no início, e vou esticar um pouquinho a introdução, vou cansar vocês um pouquinho, mas se você me der atenção, dará tudo certo. Quem ainda quer ouvir, diga amém, por favor. Amém. Vamos lá. Primeira coisa que nós devemos considerar, olha, existem muitas formas de você interpretar, como eu disse para vocês. E vou tomar um raciocínio que eu considero mais razoável dessas interpretações. Quando Cristo diz: eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos, parece ter uma conexão direta com o contexto histórico da cidade de Sardes. Por que isto, pastor Carlos? Porque existe uma deusa adorada em Sardes, lá no período da dominação grega. Até porque Sardes não era a capital do reino da Lídia, que pertencia à Grécia, antes da dominação romana. E em Sardes, na capital da Lídia, havia uma deusa padroeira chamada de Cibele. Tá, pastor Carlos, mas você está falando de um período histórico muito distante. E no período desta carta? No período da carta, havia também uma outra deusa, não mais Cibele, mas uma deusa muito conhecida, chamada de Ártemis, a mesma deusa adorada pelos efésios, para os romanos chamada de Diana. Parece haver uma conexão entre essas duas deusas, não no tempo dos gregos, mas no tempo dos romanos, e vou tentar explicar isso para vocês. Quem é a deusa Ártemis? Se você for pesquisar, as escavações arqueológicas do período do Novo Testamento descobriram estátuas que tinham a deusa Ártemis. E essas estátuas da deusa Ártemis, principalmente na região de Éfeso, onde você tinha um templo dedicado a ela, que é considerado até hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a estrutura, a característica física de Ártemis não tem nada a ver com aquela descrita pelos gregos. A Ártemis adorada pelos romanos tinha vários seios, e também a sua nomenclatura muda. Ela era reconhecida como a rainha dos céus, a deusa da fertilidade. E não é assim que Ártemis ela foi criada. A Ártemis, na verdade, é uma deusa caçadora, punidora de mulheres ofensoras e também auxiliadora no parto. Ela andava com bastão nas mãos e com animais selvagens. Também era tida como deusa da lua. Nada tinha a ver com fertilidade, nem deusa mãe, nem rainha dos céus. Na verdade, quem é esta? É Cibele. Mas parece haver uma prática romana de misturar os deuses. Até porque, dentro da estrutura religiosa dos romanos, você verá que ela se apoia em 2 pés. Primeiro, a religião romana ela é panteão, muitos deuses,
E a religião humana é sincretismo, mistura de deuses. Existem deuses africanos, existem deuses asiáticos, existem deuses gregos. Parece que os romanos têm por hábito tomar os povos, chamar esses deuses e adaptar os deuses segundo a sua religião. Por que parece haver esta fusão? Por que parece haver isto? Porque a deusa Cibele, como eu disse para vocês, é uma deusa que tinha muitos seios. Como a deusa tem muitos seios, é um sinal de fertilidade. E é a característica de Cibele. Cibele é a deusa da fertilidade, também chamada e reconhecida como deusa mãe e rainha dos céus, que é a nomenclatura que vai receber a deusa Diana ou a deusa Ártemis. Por que isso é importante, pastor Carlos? Porque ao lado de Atenas, descobriu-se numa cidade chamada de Eleusis, um altar muito grande. Nesse altar muito grande que foi descoberto, foi chamado ali de mistérios eleusianos, já adotando sobre o nome da cidade. Os mistérios eleusianos nada mais são do que uma percepção dos pesquisadores de que grande parte das religiões comungam às vezes de princípios similares. Eu vou explicar para vocês. Se você for na religião egípcia, se você for na religião grega, se você for no culto a Cibele e também na religião cristã, existe um princípio. Por mais que as religiões sejam distintas, mas existe um princípio muito similar entre eles. Qual é o princípio? A característica de ressurreição. Todas essas religiões acreditam na ressurreição. E neste altar eleusiano, havia uma inscrição que eles descobriram que havia uma associação com duas deusas, a deusa Deméter e a deusa Perséfone. Quem ainda me escuta, diga amém, por favor. Amém. Chegaremos lá. Quem são essas duas deusas? A deusa Deméter é a deusa da agricultura adorada pelos gregos. Segundo o mito grego, a deusa Deméter teve uma relação sexual com Zeus e acabou engravidando e gerando uma filha chamada de Perséfone. Esta moça, Perséfone, claro, uma deusa, nunca saiu do Olimpo, mas diz o conto grego que ela era de uma beleza tão estonteante que nenhum ser divino era capaz de olhar para Perséfone e resistir à sua beleza. Que olhava para Perséfone era completamente seduzido. Mas a moça decidia manter a sua castidade de forma íntegra. Não queria se casar e não queria dar chance para ninguém, por mais que todos brigavam pela sua mão. Um certo dia, Perséfone saiu ao campo para colher alguns frutos e recebe uma visita inesperada do seu tio, irmão de Zeus, chamado de Hades. Hades rapta Perséfone e a leva para o submundo. Agora imagina o coração de Deméter. A mãe perdeu a filha e não sabe do seu paradeiro. Segundo o mito grego, a tristeza gerada em Deméter só faz um desequilíbrio na agricultura. A fertilidade acaba. Deméter começa a chorar e os seres divinos começam a perceber. Ou Deméter volta a se alegrar, ou nós estamos perdidos. Forma-se um grupo e vai ao encontro de Perséfone. Procurando Perséfone, chegam no Hades e descobrem que ela está de posse do seu tio. Esse grupo volta a Deméter e diz a ela: nós temos duas notícias, uma boa e uma péssima. A boa, achamos a sua filha. A péssima, ela está de possessão de Hades e nós não conseguiremos tirar ela da mão de Hades. Deméter não pensa duas vezes. Ela corre até Zeus e solicita que Zeus venha intervir no caso da filha. Zeus desce até o Hades para falar com seu irmão, mas já era tarde. Hades, de forma astuta, havia dado para sua sobrinha o fruto da romã, que dentro da mitologia grega sela casamento. Contra a sua própria vontade, sua sobrinha casou com o tio. Então Hades e Zeus fecham um trato. Qual é o trato? Eu deixo Perséfone voltar para a mãe, mas tem que respeitar o contrato. E o que diz o contrato? Que na terça parte do ano, Perséfone é obrigada a voltar para o Hades. O que acontece então? Os gregos explicam as estações. Quando Perséfone volta, tudo está florescendo, verão está maravilhoso, primavera extraordinária, mas quando está chegando próximo de Perséfone embora, o outono vai chegando e na terça parte é literalmente o inverno. Segundo essas pesquisas,
os adoradores, os iniciados ao culto de Perséfone e Deméter, de uma forma misteriosa. Eu não sei te explicar e acho que até hoje não descobriram. Esses iniciados ao culto de Perséfone deveriam passar pelo Hades, sobre a égide de uma promessa. Qual era a promessa? Quem quiser servir a Perséfone deve entrar no Hades, sair do Hades, e quem triunfar receberá a estrela da vida. Vou repetir para você. Passar pelo Hades e sair do Hades é um símbolo de morte e ressurreição. Parece-nos haver uma conexão próxima, como eu disse, entre as religiões, porque nós cristãos também acreditamos na morte e na ressurreição. Só que a nossa ressurreição está sob uma condicional dita por Paulo. E os mortos em Cristo, disse. Os mortos em Cristo, os que estão fora dele sem chance. Mas os mortos em Cristo ressuscitarão. Só os que estão em Cristo é que terão a oportunidade de não ver a segunda morte, pois a primeira todos estão destinados. O que eu estou dizendo para você é que Cristo olha para Sardes e diz: vocês têm nome de que vivem, mas na verdade vocês estão mortos. Porque a única forma de vocês estarem vivos é vocês terem a estrela da vida, e ela está na minha mão. Ou vocês estão em mim, ou vocês não têm vida de fato. Há um paradoxo na igreja de Sardes. Qual é o paradoxo? Igreja cheia, viva para a sociedade, mas aos olhos de Deus está todo mundo morto. A sociedade vê, a igreja cheia e dizem, estão vivos, mas Deus olha para Sardes e diz, fora de mim não adianta. Se estiver fora de mim, pode pregar o que quiser, cantar o quanto quiser. Para mim, vocês estarão sobre a condicional de estarem mortos. Nisto, me vem 3 capítulos à mente. Esses 3 capítulos estão localizados no livro de Ezequiel. Os capítulos são capítulo 8, 9 e 37. Há uma conexão esses 3 capítulos. O capítulo 8 de Ezequiel mostra-nos a ira divina. Deus pega Ezequiel e diz, vai lá ver o que o povo está fazendo na minha casa. A cada momento que Ezequiel coloca os olhos na casa, e claro, é uma visão, irmãos, ok? Está acontecendo de modo espiritual. Ele vê abominações cometidas dentro do templo. Ele vê o que, irmãos? Isso, cometidas dentro do templo. Não é fora, é dentro. Está tudo uma bagunça. Sacerdotes com incensário que não é da religião judaica. Escritas egípcias sobre a parede. Mulheres e homens adorando o sol, a fertilidade, etc. Então Deus está dizendo, olha no capítulo 8, como eles estão frequentando a minha casa, mas não estão vivendo para mim. Só estão indo, mas não estão vivendo em mim. O capítulo 9 é a consequência do 8. Então Deus diz, está vendo o que eles estão fazendo? Chegou a hora do meu juízo. Olha para o norte. Ezequiel olha para o norte e diz, e eu vi que da banda do norte vinham 6 homens com armas destruidoras. Só que dentre esses homens havia um diferenciado, vestido de linho, e na sua cintura havia um tintureiro de escriba. Uma das funções dos escribas era escrever os textos sagrados. Então ele vem com o tintureiro. Deus olha para aqueles homens e diz, banda do norte aponta para os caldeus, tá? Para a Babilônia. Ele olha para aqueles homens e diz assim, ó, segura as suas armas por enquanto. Ninguém tira a espada da bainha. Homem de linho, pois não, senhor. Molhe a caneta na tinta e passa lá na Vila Alpina. Passa em Califórnia. Passa na Vila Bela. Para quê? Para marcar a testa daqueles que não erraram no capítulo 8. Pois eu não condeno o limpo com o sujo. Então lá vai o homem do tintureiro. Qual é a ordem de Deus? Não faça o sinal nas mãos, faça o sinal na testa. Ele molha a caneta na tinta e sai procurando. Deixa eu ver quem não frequenta a Vila Alpina de brincadeira. Deixa eu ver quem veio para o Mar de Cavalo de fato adorar e glorificar ao nome do Senhor. A cada pessoa que ele vê que de fato vive em Deus, um sinal é feito na testa.
Após marcar os santificados, uma segunda ordem é dada: homens das armas destruidoras, vai e mata todo mundo, disse Deus. Não perdoe ninguém, nem se desvie deles. Sejam homens, mulheres, grávidas, guerreiros, anciãos, mata. Ezequiel disse, e eu vi, quando as armas destruidoras passavam, homens e mulheres caíam, mas todas as vezes que os seres destruidores passavam em Vila Alpina e viam quem tinha um sinal na testa, a ordem era: não cheguem perto daqueles que são marcados porque estão vivendo para mim. Esses que receberam a marca adentraram o cativeiro babilônico. Também quero colocar aqui uma ressalva: nem todo mundo que não entrou no cativeiro babilônico morreu. Alguns fugiram para o Egito e outros ficaram em Jerusalém destruída. Mas boa parte dos que receberam a marca adentraram o cativeiro. Esses que adentraram o cativeiro são os ossos do capítulo 37. Perceba aqui, quem está no cativeiro são aqueles que Deus diz: este aqui você não mata. Segundo Jeremias, é o cesto de figo bom. Traz eles aqui, que eu quero tratar deles. Só que esses que adentraram, e que no capítulo 9 estão cheios de vida, Deus diz: está todo mundo morto. Mas no capítulo 37, ele leva Ezequiel a contemplar um vale de ossos secos. Ezequiel é em espírito, tá? Não fisicamente. Ele passeia sobre este vale, pastor Alete. E quando ele olha ao vale, Deus pergunta, ele diz assim: estes ossos não estão secos. Estes ossos estão sequíssimos. A expressão sequíssimos é um superlativo que condiciona aqueles ossos naquele estado há muito tempo. Entre linhas, Ezequiel está dizendo: a morte não está no vale há poucos dias. A morte está aqui há muito tempo. Eram cadáveres que se decomporam, que ficaram esqueletos, que se desmontaram, que se espalharam, que se secaram e ficaram sequíssimos. Ele está dizendo: a vida está fora daqui há muito tempo. A vida está fora daqui há muito tempo. Ezequiel está dizendo: está todo mundo morto. Mas Deus, para contrariar, diz: estes ossos secos podem ter vida. Ezequiel olha para o Senhor e diz: tu o sabes. Quando ele diz tu sabes, Deus diz: abre a sua boca e profetiza, e esses ossos tornarão a viver. Sabe o que me chama a atenção? No capítulo 8 está todo mundo vivo, Deus diz: está todo mundo morto. No capítulo 37 está todo mundo morto, e Deus está dizendo: estão cheios de vida. O que tem nesses ossos que eles não foram soterrados? Se você for a Israel, tudo que você cava, você descobre alguma coisa. É um dito popular lá. Tudo com o tempo passando vai soterrando. A terra vai engolindo. Os ossos estão naquele tempo, naquele vale há muito tempo, mas o vale não engoliu os ossos. E por que não engoliu? Porque eu creio que a marca do capítulo 9 está sustentando os ossos. Por que você crê nisto? Porque quando você lê o texto no hebraico, este sinal não é um sinal, é uma letra. Deus está dizendo ao homem do tintureiro: passe em Vila Alpina e faz o Tav na testa daqueles que não pecaram. A letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico chamado de Aleph Beit. E tem para nós o som de T, é o Tav. Faz o Tav na testa deles. Esse Tav tem alguns símbolos, dentre estes da antiguidade. A letra Tav representava a cruz. A letra Tav era o símbolo da cruz. Mas não é só isso. Para o povo judeu, a letra Tav representa a verdade. A letra Tav representa o quê? A verdade. Por que verdade? Porque a palavra verdade se escreve Emet. Emet em hebraico significa verdade. Seu oposto, sheker, significa mentira. As duas palavras têm 3 letras. Quantas letras? 3. Só que a verdade, Emet, começa com Aleph, tem um Mem e tem um Tav. Primeira letra do alfabeto hebraico é um Aleph. A letra mais ou menos no meio do Aleph Beit é um Mem. E a última letra é um Tav. Começo, meio e fim. Por que verdade diferente de mentira, que é sheker? A palavra sheker,
Todas as letras estão em ordem alfabética. Vou repetir para você. Todas as letras da expressão sheker, sin, kof, resh, estão em ordem alfabética. Porque diferente da verdade, a mentira é uma atrás da outra. Todo mentiroso, para sustentar o que está dizendo, tem que continuar mentindo. Porque a mentira em si só não se sustenta. Mas a verdade sempre será verdade. No começo, no meio e no fim. O que Deus está dizendo? Para o homem do tintureiro: passe em Vila Alpina e faz a marca da cruz só nos verdadeiros. Oh glória, alguém já está entendendo. Lá vai o anjo passando em Vila Alpina e diz: deixa eu ver os verdadeiros adoradores. É verdadeiro? Recebe aí a marca da cruz. É verdadeiro? Recebe agora a marca da cruz. Ora, aqui na testa, se você estudar o encéfalo, a caixa craniana, você saberá que aqui, no cérebro, nós temos o córtex pré-frontal, que também ajuda e auxilia na tomada de decisão. Os verdadeiros adoradores sempre decidem levar a vida sobre a égide da cruz. No capítulo 8, está todo mundo na bagunça, mas os verdadeiros estão dizendo: quem quiser se sujar, que se suje. Eu não. Eu sou um verdadeiro adorador e nasci com alguém já está compreendendo e já está glorificando a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? É isto aí. Os que receberam a marca da cruz precisam ficar um pouco de tempo no vale. Eu vou usar o simbolismo aqui. Por que o símbolo? Porque quando você morre, o que a terra leva é a sua carne. A terra gosta muito de carne. Só que os ossos não são engolidos. O osso permanece porque é feito de cálcio. E uma das vitaminas que o osso precisa, que é o cálcio, é produzida pelo sol. Sobre esse símbolo que Deus está dizendo: não é que você está morto. Eu só estou esperando a terra levar o que é dela. Enquanto você estiver recheado de carne e levando o que a terra gosta, eu vou deixar você no vale sendo tratado. Mas agora que a carne morreu, agora que a carne foi embora, eu não sei se é o compressor, agora que a carne foi embora, agora que a terra levou o que é dela, só ficou a marca. E eu vou mostrar para a Vila Alpina. Mostrar o quê? Que por mais que você aparente estar morto às vezes, que por mais que você pareça estar em derrota às vezes, quem é verdadeiro adorador recebe a estrela. Alguém já está recebendo isso? Levante a tua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão. Isto, levante a sua mão e sustente, porque eu quero profetizar na sua vida com os olhos bem abertos e sem medo de errar. Eu sei o quanto é difícil ser jovem, e talvez piore nesse momento que você está vivendo. É agressão nas redes sociais, é agressão na faculdade, é ser assediado o tempo inteiro. E quem olha para você acha que tu não tens vida, não vive direito, não tem prazer na vida, tens aparência de morto, mas como coluna de fumaça no deserto. Oh glória, Deus vai fazendo você se levantar sobre a Vila Alpina. Eu vou profetizar sem medo de errar. E segure isto como uma profecia verdadeira. Em nome de Jesus, se o nosso Senhor não voltar em 2023, se prepara. Não é só a Avenida Goiás que será fechada. Esta rua será travada, porque olha aí, alguém está recebendo isso? Alguém acredita no que eu estou dizendo? Coloque essa mão no ombro do jovem que está ao seu lado, por favor, e não largue o ombro dele. Seja mal educado. Não é para ser educado não. Chacoalhe esse crente e diga para ele: se tu és o verdadeiro adorador, a morte não te para. Se tu és o verdadeiro adorador, o vale não te neutraliza. Se tu és um verdadeiro adorador, as seduções deste mundo não te enterram. Se tem verdadeiro adorador, 1 minuto de glória a Deus se você sabe adorar. Só os que têm a marca, só os que têm a marca,
Só os que têm amar. Oh, aqui do meu lado direito tem verdadeiro adorador. Aqui do meu lado esquerdo tem um verdadeiro adorador. Pastor Carlos, como é que eu identifico um verdadeiro adorador? Bom, eles são raríssimos. Verdadeiros adoradores são de espécime rara. Até porque Deus disse: o Pai procura. Não é que ele não sabe onde está, mas é uma expressão humana para que possamos compreender como Deus trabalha. Porque se Deus não se reduzir ao nosso entendimento, jamais o eterno cabe no finito. Então ele está dizendo: é raro achar um verdadeiro, mas eu conheço as características deles. Dentre elas, vou apontar 3. Quem quer ouvir, diga amém. Amém. Isaías, capítulo de número 6, ele diz: e eu entrei no templo e vi que havia um trono elevado e 3 seres voavam ao redor do trono. Conforme esses seres voavam, cada ser tinha 6 asas. Quantas asas? 6. Com 3 asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. 2 tapam o rosto, 2 tapam os pés, e com as outras 2 voam. 2 tapam o rosto, 2 cobrem os pés, e com as 2 asas voam. Aqui está uma lição de uma verdadeira adoração. E perceba que Isaías nota que os seres não diziam para quem estava no trono, diziam uns para os outros. Então parece-me que possa até imaginar, Helder, eles voando ao redor do trono, olhavam para quem estava no trono e diziam para o outro: é santo, hein? O outro dava uma conferida e dizia para o outro: é muito santo que está aqui. O terceiro olhava e ia um pouco mais além e dizia: ele não é só santo, toda a Vila Alpina está cheia da sua glória. Agora perceba o que Isaías está notando. Isaías nota que não é a glória do trono que sacode o templo, é no brado de quem nota o santo. Então o verdadeiro adorador olha para o trono e diz: santo, o templo sacode. O adorador olha para o trono e diz: santo, o templo sacode. E sacode tanto que as colunas do templo, diz Isaías, são abaladas e estremecidas. Aí está. Congresso bom não se faz com nome. O nome que faz congresso é o nome de Jesus de Nazaré, o que vai balançar a igreja, o que faz as colunas desse templo sacudir. É como você está olhando para o trono. Existem 3 lições. Quantas lições? Quem quer ouvir, diga amém. Vou falar uma só para poder voltar no que vem. Com 2 asas cobriam o rosto. Então quem canta não canta com o rosto descoberto. Quer ver isso aqui sacudir? Você quer descobrir se tem jovem com a marca de Deus no rosto? Você quer descobrir se tem jovem que tem a estrela da vida na mão? Você quer descobrir se esse congresso está sendo aprovado por Deus? É o quanto essa mocidade está cantando com o rosto tapado. Por que rosto tapado? Porque existem várias maneiras de você identificar uma pessoa: biotipo, nome, digitais e rosto. Só que rosto é particular. Nem gêmeos que são iguais aos nossos olhos são iguais de fato. Rosto é particular de cada um. Carlos tem vários, negro tem vários, de 1,73 m tem vários, com 80 quilos tem vários, mas nenhum tem meu rosto. Então o que é que um bandido faz quando é preso? Esconde o rosto. Quando ele esconde o rosto, o que ele está dizendo? Meu nome você pode saber, você só não pode ver a minha identidade. Você pode ver que eu sou um serafim, você não pode só olhar para o meu rosto quando eu estou adorando. Por que tapar o rosto? Porque quando o adorador está tapando o rosto, Isaías quer olhar para quem está cantando, mas a voz de quem está cantando está apontando para o trono. Então Isaías está dizendo: deixa eu ver quem está pregando, mas não consegue ver a cara de quem está pregando, porque o que está saindo da boca de quem está pregando está apontando para o bendito trono. Alguém já está entendendo e já está glorificando a Deus? Isaías diz: deixa eu ver quem está tocando, mas quem está tocando, por mais técnico que seja,
Ele está entendendo que aqui não é o Rock in Rio. A cada nota que ele solta, Deus é adorado. E quem está olhando para a guitarra, para o teclado, está dizendo: eu tento ver o teclado, mas o teclado está me empurrando a ver a Deus. Será que é por isto que Jesus olhou e disse: nascido de mulher, igual João Batista, eu não conheço. O camarada era fora de série. Ele só tinha uma mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E nesta mensagem de arrependimento e dura, almas se passavam pela techuvá, almas passavam pelas águas, almas vinham ao arrependimento, almas vinham ao arrependimento. O sucesso de João Batista era tanto, o sucesso de João Batista era tão grande, que as pessoas discutiam: quem é você? És Elias? És Moisés? Quem é você? Ele dizia: eu sou um adorador de rosto tapado, eu só sou a voz. Eu só sou a voz. Que voz? Que aponta para aquele que é maior do que eu. Porque eu bati. Alguém já está compreendendo a palavra que eu estou pregando? Se eu fosse você esta noite, eu aproveitava que o culto estava quase terminando, porque para cada dia basta o seu mal, porque o dia de amanhã pertence a Deus, para mostrar para a Vila Alpina e para os bairros que nos cercam, que nós não estamos mortos e nunca estivemos, mas nós estamos tão cheios de vida, tão cheios de vida. Oh meu Deus, alguém está recebendo? Feche os olhos por um minuto, só por um minuto. Eu convoco os verdadeiros adoradores a abrirem a boca e glorificarem ao Senhor. E cada glória que você dá é uma oportunidade do templo ser sacudido. Não pare de adorar, que eu vou mexer com a tua fé. Não pare de adorar, que eu vou mexer com a tua fé. E Isaías disse, e no barulho do santo eu enxergava o trono, e ao ver o trono dizia: ai de mim que vou perecendo. Eu vou profetizar sem medo de errar, daqui até o final dessa festividade. Se você cantar com a cruz na testa, o pecador entrará nesta casa e não vai suportar a presença da glória de Deus. Só que recebe isto, um minuto de adoração. Eu espero, olha, aqui já chegou um verdadeiro, aqui já chegou um verdadeiro, aqui já chegou um verdadeiro. Quem olha para o trono não fica calado, quem olha para o trono não fica calado. Eu espero. Oracando, rebacando, revaciama. Você que é batizado no Espírito Santo, abre a tua boca e fale línguas repartidas como que de fogo. Nós temos amado, nós temos amado. Oh glória, oh glória. Quem aparece aqui é Ele, quem manda aqui é Ele, o grande aqui é Ele, quem tem controle aqui é Ele. Abre a boca e manda a glória para Ele. Só quem tem a marca da cruz na... Para eu concluir, Cristo olha para Sardes e diz: ou vocês se voltam para mim, ou eu virei a ti como um ladrão. E se eu vier aqui como um ladrão, não vai ser muito bom para vocês. Sabe como é que é vir como um ladrão? É vir de forma que você não está esperando. O ladrão não avisa, ele simplesmente vem. Isso tem conexão com Sardes, e aqui concluo. Quem quer ouvir ainda, diga amém. Amém. A cidade de Sardes, no tempo dos gregos, tinha uma fortaleza que na história é considerada impenetrável. Vou dizer mais uma vez: impossível de ser conquistada. Essa fortaleza militar era utilizada no período de guerra. Então todas as vezes que um exército inimigo tentava tomar a Lídia, chegava em Sardes, eles entravam naquela fortaleza e ninguém vencia. Até que um momento chegou um homem chamado Ciro o Grande da Pérsia. Ciro o Grande falou: eu vou tomar essa cidade e ninguém vai impedir. Ciro acampa, mas não consegue tomar, porque de fato era impenetrável. Um grupo de homens se desgarrou, isso é histórico, do grupo militar de Ciro, e disse:
nós vamos de forma silenciosa achar uma fraqueza nessa fortaleza. Eles dão a volta no muro da cidade. E tem uma parte do muro que não está sendo vigiada. Eles percebem a brecha, esperam anoitecer. Os atalaias e vigias não estão guardando essa brecha. Eles pulam o muro, abrem as portas da cidade. E Sardes caiu, não na força da espada, mas na força de um ladrão, na força de um silêncio. Sabe como é que é conhecido os rios de Sardes? Como o rio onde o rei Midas escondeu o seu ouro. Eu sei que você sabe disto. O rei Midas é aquele rei que tudo que toca vira ouro. Era tanta riqueza que eles usavam essa mitologia, esse mito, para falar da riqueza de Sardes. Segundo os historiadores, o rio de Sardes tinha ouro em pó. Então, dentro de Sardes, corre ouro, tem riqueza. O que Cristo está dizendo é: se eu vier aqui e vocês não estiverem em mim, eu vou tomar a riqueza que está dentro de vocês. Eu tomarei esta riqueza. Então desperta e volta. Falando sobre despertar, existe um texto que eu gosto por demais, que é o livro de Cantares. Se não me falha a memória, é o capítulo 5. A mulher, a noiva, a amada, ela está esperando o seu amado. O texto é um pouco estranho a nós. Por que estranho? Porque ela apresenta um paradoxo. Ao mesmo tempo que ela diz que dormia, ela está acordada. Como é que pode alguém dormir e estar acordada ao mesmo tempo? Porque ela estava deitada e o coração velava. E de repente o marido dela chega, coloca a mão sobre a porta e a porta está trancada. A porta está como, irmãos? Trancada. E a cabeça dele está com um orvalho, o que significa que ele chega de madrugada. O sereno está tomando conta da cabeça dele. O que ele diz para ela? Acorda, porque congresso de mocidade é uma vez no ano. Aproveita, levanta, entra na posição, se derrame, vem com tudo. Mas ela diz: como? Se eu já apaguei a luz, se eu já estou deitada, não dá para levantar. E ela apresenta uma guerra. Qual é a guerra? Quando ele batia na porta, meu coração pulava, mas a carne não levantava. Sabe o que ela está dizendo? Eu queria levantar, porque meu espírito dizia: eu estou pronto, mas a carne dizia: eu estou fraca. Por que que... E ela sabia que ele viria. Ele chegou de surpresa, mas ela sabia que viria. Eu vou te explicar, para não ficar confuso. Por que que eu sei que ela sabia que ele viria? Porque um dos sinais de quando ela não abre a porta é que a mão dela está gotejando mirra. A mão dela está gotejando o que, irmãos? Mirra. Porque havia um costume das mulheres de passar mirra na cama para esperar o seu esposo. Então ela passou o dia todo preparando a cama, Helder, para receber a intimidade com o marido. Porque intimidade com Deus não se constrói às 19. Quem tem um encontro marcado, quem sabe que ele vem amanhã, não vai começar o congresso do Amado de Cavalo amanhã às 19. Ela já acorda assim: deixa eu perfumar a minha casa com adoração, porque hoje meu marido vem. Só que ele vem, mas não dá para cronometrar a hora que ele passa. Então eu tenho que estar como Moisés. Minha função é enfiar a cara na rocha, e a dele é passar quando ele quiser. Quem quer ver ele tem que estar com a cara na rocha, porque eu não sei se ele vai passar quando a mocidade cantar, quando o Helder louvar, quando eu pregar, quando alguém tocar o teclado. A minha função é: eu estou perfumado e preparado para quando ele passar, nós temos uma relação. É alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus. Mas vai dando o final do culto, vai quase terminando o culto, ela olha para o relógio e diz: falta pouco para a bênção apostólica. E ela relaxa, ela descansa, ela se desliga. Ela diz: eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, já pulei, já cantei, já fiz tudo. Vai terminar o culto, não dá mais. Quando ela relaxa, ela apaga a luz, se desliga. Quem é que vem na bênção apostólica? Eu quero agora. Eu quero agora. Ela diz: mas agora não dá. Ele disse: se você não quer, também não forço. Vai ficar sem minha presença. Quando ela vê que a presença vai embora, ela pede 3 coisas.
Quantas coisas? 3. Primeiro, ela diz: minha mão gotejava mirra. Sabe o que ela está dizendo? A essência da intimidade estava indo embora. Porque quando eu não abro a porta para Ele, quando eu só vim para a igreja, mas não estou nele, quando eu acho que eu tenho que vir aqui para bater cartão, quando eu vim para o mar de cavalo porque papai e mamãe pegou a cinta e diz: ou você vai ou você toma cintada. Quando eu vim para o mar de cavalo porque não tem mais série para assistir, a minha essência vai indo embora. E quando a essência vai embora, ela diz: e eu fiquei fora de mim. Porque sem a presença de Deus, a primeira coisa que acontece com você, você fica fora de si. E aí você vai fazer o que não deve, vai se afundar na lama, vai se afundar no pecado, vai torcer para o São Paulo. Tudo que é desgraça você vai acumular na vida. E por fim, por fim, ela diz: eu procurei e não achei, eu chamei e ele não respondeu. Só que a vida só acaba quando termina. Quando ela percebeu que ficar naquele estado não seria bom, ela diz: eu preciso me levantar. Olha aí. E ir atrás dessa intimidade. Quando ela se levanta, ela toma uma surra. Ela toma uma surra. E sabe o que é engraçado? No capítulo 3, se não me falha a memória, no capítulo 3, ela pergunta para os soldados: aonde está meu amado? O soldado não responde. Porque o soldado é o sistema. Então o sistema do mundo nunca aponta aonde está teu amado. Mas se você estiver ligado, o sistema não pode botar a mão em você. Mas se você se desligar, o amado vai permitir você tomar um pouco de surra. Porque tem gente que acorda só depois de levar umas pancadas. Mas depois que ela toma uma coça bem dada, ela volta para o jardim e diz: aonde é que eu estava te procurando? Eu te procurei na moda, você não estava. Eu te procurei no Instagram, não te achei. Eu te procurei no Facebook, você não estava. Eu te procurei em palestra coach, você não estava. Eu te procurei no cartão black, você não estava. Eu te procurei na USP, não te achei. Aonde você estava? No mesmo jardim secreto que ele sempre tinha. O mundo muda, mas a senha é a mesma. E qual é a senha? Quem quer encontrar com ele, que entre no quarto, que feche a porta, que peça em sério. Alguém está recebendo isso? Eu termino. Levante as duas mãos o mais alto que você puder. O mais alto que você puder, eu concluo. O mais alto que você puder, eu concluo. Até quando você vai deixar a vida te bater para você acordar? Até quando você vai esperar o mundo te espancar para você acordar? Esta noite Jesus chegou para te dizer: está na hora de você despertar mais uma vez. Está na hora de você se levantar mais uma vez. Pois como flecha nas mãos de um valente, assim é o mar de cavalo na mão do Senhor. Só quem vai acordar. Fica de pé comigo glorificando a Jesus, se você pode. Aleluia, aleluia, aleluia. Bata na mão de 3 crentes e diga para ele: você veio adorar ou você veio assistir? Você veio adorar ou você veio passear? Você tem a marca ou está aqui escondido, está infiltrado? Você é verdadeiro ou é mais ou menos? Aleluia, 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 aleluia. Fecha os teus olhos aí agora. Fecha os teus olhos aí agora. Fecha os teus olhos aí agora. Eu vou resumir esta mensagem numa frase só: Deus está com saudade da gente. Oh glória, oh glória. Não é só saudade de você vir, é aquele glória que você dava e não dá mais. Olha aí, ó, já estou ouvindo ele de volta, hein? Oh glória. Hã? É quando você entrava no mar de cavalo já perfumado. O líder nem precisava pedir jejum, você já dizia: eu já estou na consagração, eu já estou só nos ossos. A carne já foi embora, eu estou preparado para fazer o templo. Cadê os verdadeiros que estão entendendo onde Deus está levando? Deus está com saudade quando você desligava o celular para acordar de madrugada.
Deus está com saudade quando você parava de estudar um pouquinho para o concurso e abrir um pouquinho a sua Bíblia. Deus está com saudade quando você ligava lá no FaceTime ou fazia chamada de vídeo, não só para resenha, mas para dizer: você não sabe o que eu li aqui, ó. Deus me deu uma mensagem nova. Eu vim do Rio de Janeiro para te dizer, com os olhos abertos e sem medo de errar: está vindo um tempo de renovo sobre a tua vida. Oh, glória! Olha aí, olha, aqui o povo da Bahia já está recebendo, na galeria também já tem alguém pela internet, você também pode. Eu sinto o cheiro de perfume da adoração. Teido, revacante, revassarabia. Eu sinto o cheiro de perfume de adoração. Oh, o povo da cruz chegou. A nação da cruz está aqui. O povo marcado por Deus está aqui. Olha aí, olha aí, olha aí. É hoje, é hoje. Vai começar a sacudir hoje, só vai parar na volta de Jesus. Oh, glória! Se prepara que amanhã vai ter fumaça. Fica lá e o Jeová canta. Se prepara que amanhã o Hades não vai segurar quem está vivendo em morte. Moço com moço, moça com moça, eu preciso fazer isto. De 2 em 2, vire de frente para alguém e feche os seus olhos. É isto, porque é melhor andar em 2. De 3 em 3 é melhor ainda. Porque uns diziam para o outro: abra a boca que ele é santo. Abra a boca que ele é santo. Abra a boca que ele é digno. Abra a boca que ele merece. Abra a boca que ele te tirou do Hades. Abra a boca que ele escreveu teu nome no livro da vida. Abra a boca que ele te tirou da cachaça. Abra a boca que ele te arrancou da miséria. Abra a boca que ele é quem tem a estrela da vida na mão. Abra a boca que ele é quem mata, que ele é quem dá vida. Ele é quem fere, é ele quem cura. Abra a boca que ele te selou. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fostes selados para o dia da redenção. Você tem selo, você tem marca. Ai, Jesus dos crentes, ai, meu Deus da glória, ai, Jesus é hoje. Está preparado, está preparada? Eu só quero provocar a tua fé. Quando eu autorizar, e não é na minha autorização, é só para que todos façamos juntos. Quando eu autorizar, você vai abraçar esse jovem e dirá para ele: um verdadeiro adorador não para no vale. Um verdadeiro adorador não morre no Hades. Um verdadeiro adorador ressuscita em Cristo Jesus, porque somos co-herdeiros do reino. Somos, olha aí, já começou. Já começou. Ai, Jesus, é hoje. Eu digo olha aí, eita glória. Eu digo o templo já começou a ser sacudido. Quanto mais você se esconde, mais ele aparece. Quanto mais você se humilha, mais ele é exaltado. Eu digo 2. E Joel disse: e nos últimos dias eu derramarei, pastor Hélio, do meu espírito sobre quem tem a marca, sobre quem é a nação da cruz. Diabo, seu imundo, diabo, seu sem vergonha, batinha tirada de Vilompina, eis que surge o povo forte revestido de poder. Em nome de Jesus, abraça esse crente aí agora e diga para ele: não perca a marca, não perca a marca, não perca a marca. Deixa a carne embora, deixa a carne. Santo Espírito desce como fogo.